Considerando o círculo desenhado no plano cartesiano a seguir, de centro A, 0, 0, passando por B, 1, 0, determine as coordenadas do ponto C, situado sobre o círculo, quando, aí no item A, quando o ângulo BAC for 60 graus. Tá? Então, está aqui indicado na figura, quando esse ângulo aqui, BAC, for 60 graus. Tá? Então, vamos reler o enunciado agora, né, observando as coisas que eu marquei aqui. Isso aqui, então, é um plano cartesiano. Tá? Então, nenhuma novidade com o plano cartesiano que vocês já devem ter visto lá no ensino fundamental. É o mesmo plano cartesiano, um eixo horizontal, outro eixo vertical, igualzinho. O centro desse plano cartesiano é o que, né, que é o ponto 0, 0. Então, vai ser também o centro desse círculo aí que eu desenhei, que eu estou chamando... eu estou indicando aqui como ponto A. Tá? Então, o centro do círculo coincide com o centro do plano, passando pelo ponto B10. Então, esse círculo passa pelo ponto de coordenadas 1, 0. E aí eu quero saber as coordenadas, então, desse ponto C, que está em cima da linha do círculo. Tá? Nesse caso aí, de quando esse ângulo for 60 graus. Deixa eu pegar a figura maior para a gente botar os dados aí. Então, ângulo de 60, aqui está o ponto C. Aqui faz um ângulo de 60 graus. E eu quero saber, então, as coordenadas desse ponto. Tá? Para eu saber as coordenadas de um ponto, eu tenho que fazer a projeção desse cara no eixo horizontal. Então, vai me dar esse valor aqui que eu preciso descobrir. E a projeção no eixo vertical, que é esse outro valor aqui que eu preciso descobrir. Tá? Deixa eu dar nomes aí para esses valores. Vou chamar essa projeção aqui de, sei lá, R e essa aqui de S. Tá? Pode chamar do que quiser. Se quiser chamar de X e Y, não tem problema não. Tá? Só vou mudar as letras aqui para, né, ficar menos óbvio. Então, até agora, então, eu sei que meu ponto C tem essas coordenadas aí, R e S, sempre nessa ordem. Tá? A projeção no eixo horizontal, a projeção no eixo vertical. Para quem não, deixa eu aproveitar para comentar aqui, para quem não lembra, esse cara aqui, projeção no eixo horizontal, não vai caber. Isso aqui ganha um nome. Isso aqui a gente chama de abscissa. Tá? Então, esse primeiro valor aqui do par ordenado, que é a projeção do eixo horizontal, a gente chama de abscissa. E esse cara aqui, o segundo cara, também ganha um nome. A projeção no eixo vertical, né, essa projeção aqui no eixo vertical, ganha o nome de ordenada. Tá? Cuidado para não confundir com coordenadas. Coordenadas é esse parzinho aqui, tá? Que tem o valor da abscissa e da ordenada. Então, ordenada é uma coisa, coordenada ou coordenadas, outra coisa. Muito bem. Então, eu preciso saber esses valores de R e de S para responder aí a questão. Tá? Para descobrir isso, deixa eu destacar esse eu formei aqui, repara. Quando eu faço a projeção no eixo vertical, perdão, quando eu faço a projeção no eixo horizontal, eu estou formando aqui um ângulo de 90 graus. Né? Essa projeção tem que ser perpendicular ao eixo. Tá? Eu também formo 90 graus aqui. Tá? Então, na verdade, eu estou formando dois triângulos retângulos. Tá? Esse aqui da direita, esse aqui da esquerda. Eu vou destacar esse aqui da direita. Tá? Deixa eu desenhar ele aqui separado, para a gente identificar com mais facilidade os valores que a gente tem aí desse triângulo. Tá? Então, é um triângulo retângulo, aqui o ângulo de 60 graus. Tá? Vamos ver o que mais que eu sei aí. Posso até descobrir esse outro ângulo aqui, mas não vai precisar. Tá? O que a gente sabe aí desse triângulo? O que mais que a gente sabe? Sobre os lados desse triângulo. Tá? Então, esse lado aqui, a gente não sabe, mas é o que a gente quer saber. Tá? Porque repara só, olhando só para o eixo horizontal, esquece o eixo vertical, olha só para o eixo horizontal. Então, aqui é o zero, e aqui é esse R, né, que
que eu quero descobrir, né? É a abscissa do ponto C. Então, a distância de 0 até R, então eu tenho que a medida desse lado aqui é justamente esse R, né? Coincide com essa medida que eu quero descobrir. Então, aqui é R. E para o outro cateto, a mesma coisa. Esse cateto aqui, que eu também vou precisar descobrir, ele tem a mesma medida dessa distância aqui. A distância aqui, agora olha só para o eixo vertical, esquece o eixo horizontal. Olhando só para o eixo vertical, isso aqui que eu acabei de marcar é a distância do zero até o S, ok? Então, essa distância aqui vai ter o mesmo valor desse S, que, né, isso que eu formei aqui é um retângulo, né? Então, aqui também vale S. Esse outro cateto aí que está na vertical também vale S. Muito bem. E aí, tem como saber quanto mede a hipotenusa desse triângulo? Tem. Olha só que interessante. O enunciado fala que o círculo passa por esse ponto B aqui de coordenadas 1, 0. Tá? Ou seja, com isso, eu sei quanto vale o raio do círculo. O raio do círculo vai ser a distância daqui desse ponto A até o ponto B. Ou seja, olhando só para o eixo horizontal, vai ser a distância do 0 até o 1, que vale 1. Tá? Então, o raio do círculo vale 1. E por que eu estou falando isso? O segmento AC, esse lado AC, também é o raio do círculo. Então, também mede 1. Tá? Então, deixa eu marcar aqui. Essa hipotenusa aqui não é nenhuma incógnita. Isso aqui mede 1. Então, com isso, com esses dados todos, agora eu consigo descobrir quanto vale o R e quanto vale o S. Tá? É só a gente fazer, então, o seno dos 60 graus. Deixa eu começar pelo cosseno. O cosseno de 60 graus é a razão do cateto adjacente ao 60 sobre a medida da hipotenusa, que é 1. E cosseno de 60 graus, 60 é um ângulo notável, né? Então a gente tem que saber de cabeça. Cosseno de 60 vale meio. E R dividido por 1 é R. Então eu já descobri aqui a abscissa que eu queria. O primeiro valorzinho aí, o R, vale meio. Tá? E para descobrir agora o S, né? Como ele é o cateto oposto ao 60, então agora basta fazer o seno de 60. Eu vou ter seno de 60 é igual ao cateto oposto a ele, o S, dividido pela hipotenusa, que mede 1. Tá? Seno de 60, eu também preciso saber de cabeça a expressão dele, né? Que é raiz de 3 sobre 2. E S dividido por 1 é S mesmo. Então, eu já descobri quanto vale R e S. R e S vai ser o que vai me dar as coordenadas do ponto C. Aqui, ó. Tá? Então, eu tenho, finalmente, a resposta. As coordenadas do ponto C são R, que deu meio, né? Isso. O R deu meio. E o S, raiz de 3 sobre 2. Agora, para o item B, quando o ângulo BAC for igual a 30 graus. Tá? E aí eu vou ter que mudar a figura. Tá? Repara, o ponto A é fixo, né, no 0, 0. O ponto B também é fixo no 0, 0. Só esse ponto C que vai variar dependendo do ângulo que foi informado no enunciado. Tá? Então, agora, para eu formar o ângulo BAC de 30 graus, tá? O meu ponto C vai parar mais ou menos aqui. Tá? Ele também tem que estar sobre o círculo, né? Então ele vai rodando aí sobre o círculo, dependendo da inclinação desse ângulo aqui. E aí, mesma coisa. Preciso descobrir aqui as coordenadas. Então, a abscissa, que eu vou chamar de R, e a ordenada, que eu também vou chamar de S. Tá? E aí, a mesma coisa. Vou destacar esse triângulo aqui, por exemplo. Né? Poderia destacar esse outro, mas, enfim, a questão tanto faz. E deixa eu desenhar aqui. E aí eu tenho as medidas. Aqui 90 graus, aqui 30 graus. Esse cateto adjacente ao 30 é essa distância aqui, então mede R. E esse outro cateto aqui é idêntico a essa distância aqui, do zero até esse valor S, então também mede S. Tá? A hipotenusa também mede 1, que é o raio do círculo. Aí a gente já consegue fazer mais rápido. Tá?
Então, fazendo aí, ó, eu vou deixar para vocês verem os detalhes, vocês vão encontrar o seguinte, o R vai ser, perdão, só deixa eu escrever outra coisa aqui antecipadamente. Então, as coordenadas do ponto C, que é o que eu quero saber, são R e S, né? Abscissa R, ordenada S. Tá? Então, agora sim, esse R, tá? Vai coincidir, tá? Fazendo as contas aí, vai coincidir com a medida do cosseno de 30, tá? E o S vai ter que coincidir com a medida do seno de 30 graus, tá? E, como 30 é um ângulo notável, eu tenho que saber esses valores aí. Então, monta a tabelinha, canta a musiquinha, anota aí do seu lado, numa folha, para a gente poder consultar aqui. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e seno de 30, esse é para estar no sangue, 1 sobre 2, tá? Portanto, a resposta aqui da minha questão, aqui, as coordenadas do ponto C valem raiz de 3 sobre 2 e meio. O item C, agora quando o ângulo BAC for 17 graus, tá? Então vai ficar mais baixinho aqui a posição do ponto C, tá? Para o ângulo agora ser de 17 graus. Mas todo o resto é igual, tá? Então, eu quero saber as coordenadas do ponto C. Preciso saber, então, quanto mede, perdão, o valor dessa projeção no eixo horizontal, né? A abscissa R, e essa projeção no eixo vertical, que é a ordenada que eu estou chamando de S. Tá? Então, preciso descobrir os valores de R e S para responder. Tá? Vou destacar esse triângulo retângulo aqui. Ah, está ficando bom mesmo. Nem tanto. Então, aqui, 17 graus. Aqui é 90 graus. Tá? Esse cateto na horizontal, então, coincide com esse R. E o da vertical coincide com S. E a hipotenusa continua sendo 1, que é o raio do círculo. Tá? Então, tudo muito parecido com o que aconteceu antes. A grande novidade aqui, então vocês vão ter que obter que R tem que ser idêntico ao cosseno de 17 graus e o S tem que ser idêntico tem que ser, vai ser, né? Idêntico ao seno de 17 graus. Tipo, não depende de mim. Então, uma primeira resposta que pode ser dada, tá? Né, se numa prova, por exemplo, não for informado, se não tiver acesso à tabela trigonométrica ou calculadora, tá? Uma primeira resposta é que as coordenadas do ponto C são essas aí. O R, que é o cosseno do 17, e o S, que é o seno do 17. 17 graus. Tá? Agora, se o contexto permitir você usar, né, se você tiver acesso a uma calculadora ou a tabela trigonométrica, aí a gente pode colocar os valores aproximados. 0,96 e seno do 17 aproximadamente 0,29. Tá? Então, posso colocar a resposta também usando essas aproximações. Aí, claro que as coordenadas também tem que usar valor de aproximado aí. Então, cosseno de 17, 0,96 e seno de 17, 0,29. Agora o item D. Se o ângulo BAC for 90 graus. Tá? Então, assim, a parte mais difícil desse item é saber fazer o desenho corretamente. Tá? Porque a gente tem que levar em consideração que a gente está no plano cartesiano e que no plano cartesiano os eixos são perpendiculares, né? Os eixos fazem 90 graus. Então, eu já tenho aqui esse ângulo de 90. Então, o ângulo BAC vai fazer com que esse meu ponto C caia exatamente aqui. Tá? Na interseção aqui do eixo vertical com o círculo. Tá? Bom, a boa notícia é que eu não tenho nenhuma conta para fazer, na verdade. Tá? Aqui eu já posso ter a resposta, que eu quero as coordenadas do ponto C. Então, quais são as coordenadas desse ponto? A projeção no eixo horizontal é 0, a abscissa é 0, e a ordenada, né, a projeção no eixo vertical já está aqui, que é justamente o tamanho do raio. Vai ser essa distância AC, né, que é 1. Tá? As coordenadas desse ponto são 0, 1.